Para fazer uso da palavra, deputado federal Marco Bertaioli. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar expressando a felicidade, a alegria de encontrar tantos amigos nessa noite aqui na Câmara Municipal da nossa cidade. Pessoas que nós não víamos há tantos anos, em função até de uma pandemia que nós acabamos de superar. Mas essa é uma noite de muita alegria, é uma noite de mogianidade. É uma noite que nós não precisamos ter pressa, por uma simples razão. Para que a gente entenda o que nós estamos fazendo, nós precisamos conhecer a nossa história. E hoje é uma noite para a história de Mogi das Cruzes. Porque o centenário do Valdemar Costa Filho, sim, Zé Luiz, o maior prefeito que essa cidade já teve, se confunde com a própria história da nossa cidade. Quero cumprimentar o meu amigo Valdemar Costa Neto, com quem eu tenho aprendido muito, e são muitas as jornadas, além da vida pública, que nós temos trilhado juntos. Cumprimentar a Dana, sua esposa, e junto com a Karen Melo, primeira-dama de Mogi das Cruzes, e a Mara Bertaioli, minha esposa que está aqui, cumprimentar a dona Leila, nossa sempre presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. Cumprimentar os vereadores da Câmara Municipal, na presença do nosso presidente Furlan, o Zé Luiz, autor da propositura, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores desta Casa de Leis. Pelo Edson Santos, pelo Bigêmeos, o Clodoaldo, a Fernanda, o Juliano, o Edinho do Salão, o Farofa, a Malu, que está aqui, o Gustavo Siqueira, o Marcelo Braz, o Maurino, o Mauro do Salão, o Vitor Emori, o Eduardo Ota, o Pedro Comura e o Carlos Lucareschi. Cumprimentar aqui o nosso astronauta, senador Marcos Pontes, que com muita honra visita numa data especial a nossa cidade. Cumprimentar os prefeitos presentes, em nome do nosso prefeito Caio Cunha, que hoje prefeita a nossa cidade. Está aqui conosco também o Inho, prefeito de Biritiba, o Elzo, o Zé Luiz, o Vanderlon, o Chinchila, o Guto Volpe. Cumprimentar o Tadeu Candelária, que é presidente do PL no estado de São Paulo e hoje o maior partido do Brasil. Cumprimentar o sempre prefeito Marcos Melo, que está aqui nessa noite. Em nome do Marcos, cumprimentar a todos os prefeitos, ex-prefeitos que estão aqui nesta solenidade. Me permitam, em nome do vereador Santiago, da cidade de Itaquaquecetuba, que nos visita nesta noite, cumprimentar a todos os vereadores de outros municípios que nos visitam alegremente nesta noite. Ver amigos é algo fantástico que essa noite está nos propiciando. E eu gostaria muito de cumprimentar os vice-prefeitos que acompanharam o Valdemar nos seus mandatos. 2 deles estão aqui. Melquiades Machado Portela, vice-prefeito de Mogi das Cruzes, e o doutor Nobolo Mori. Ele não foi vice-prefeito do Valdemar, porque por falta de convite é que não foi, mas atuou como vice-prefeito, né, Valdemar? Está aqui o Henrique Boresten, sempre braço direito do nosso Valdemar. Por falta de convite é que não foi, né, Henrique? Os sempre vereadores que engrandecem essa casa, o Luiz Teixeira está aqui conosco, parabéns, Luiz. O Cetiro Nami está aqui conosco nessa noite, o seu Oswaldo Nagal, está aqui conosco o Gondim, o seu Jamil Alage, representando todos os secretários que o Valdemar teve ao longo das suas gestões. Professor Olavo Câmara, secretário de Educação do 3º mandato do nosso prefeito Valdemar. Está aqui conosco também o Dr. Marcos Batalha, representando toda a Polícia Civil.
Cumprimentar aqui a todas as demais autoridades. Me perdoem, por favor, se eu deixei de citar alguém, mas essa não é uma noite comum, é uma noite que nós só temos autoridades aqui na Câmara Municipal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma palavra rápida. Em 1923, nascia lá em Juiz de Fora o Valdemar Costa Filho, que a vida encaminhou para a nossa Mogi das Cruzes, chegando aqui aos 19 anos de idade, atraído por um desenvolvimento que a nossa cidade experimentava naquele ano, numa transição de uma cidade agrícola para uma cidade industrial, com a chegada da Companhia Mineração do Brasil. E o Valdemar vem de Juiz de Fora, aos 19 anos, para trabalhar nas oportunidades que a mineração, como assim era conhecida popularmente, gerava. E junto com o seu Valdemar, vem de Minas diversos trabalhadores para aqui construírem uma das maiores siderúrgicas do nosso Brasil, que era a Mineração do Brasil, sediada aqui em Mogi das Cruzes. Mas rapidamente, com a sua vocação de fazer amigos e um carisma acima do normal, porque o carisma do seu Valdemar era algo sensacional para atrair amigos e atrair aqueles que passavam a gostar do Valdemar, rapidamente se envolveu com a política de Mogi das Cruzes. E em 1968, uma coincidência, o ano que eu nasci, o Valdemar é eleito pela primeira vez prefeito da nossa cidade. Cumpre um primeiro mandato até 73, volta a ser prefeito em 77, cumpre um mandato aí de 6 anos, porque era um modelo naquele momento, volta a ser prefeito até 82 e depois, em 1996, ele assume o seu último mandato. E aí eu tenho a honra de estar nesta Câmara Municipal, no meu primeiro mandato de vereador, conhecendo de perto o prefeito Valdemar Costa Filho. De perto porque as histórias do Valdemar sempre me encantaram. E eu gostaria de compartilhar uma simples com vocês hoje. Quem é de Mogi das Cruzes vai lembrar que no início da rua José Bonifácio, do lado esquerdo do primeiro quarteirão, nós tínhamos a sorveteria Daurinho, a sorveteria mais tradicional da cidade, Abel. Todo mundo no domingo ia tomar sorvete. E o seu Dauro, proprietário, Sidney, da sorveteria, morava nos fundos da sorveteria. E aquela entrada, o boy vai lembrar disso, uma portinha do lado da sorveteria que você acessava um corredor para a entrada da residência do Dauro, tinha uma foto estampada do Valdemar Costa Filho em preto e branco. Para quem chegasse, ele dizia, está aqui porque é meu amigo. E eu, menino, 7, 8 anos de idade, tomando sorvete, vi aquela fotografia que me inspirou e me encantou. Quem é o Valdemar Costa Filho? É o prefeito da nossa cidade. É o prefeito que chegou aqui e salvou o nosso município do isolamento. Porque Mogi das Cruzes, até a década de 1920, era o grande polo de desenvolvimento do estado de São Paulo, no corredor São Paulo-Rio de Janeiro. Mas em 1941, com a inauguração da rodovia Dutra, pelo presidente Dutra, Mogi das Cruzes ficou ilhada do desenvolvimento, que foi carreado para a cidade de São José dos Campos. Só quando o Valdemar assume a prefeitura em 1968 é que nós resgatamos um pouco desse tempo perdido, com o arrojo, a coragem e o desprendimento do prefeito Valdemar, nós rompemos a serra e acessamos a Dutra por esta rodovia que até hoje é conhecida como rodovia Mogi-Dutra, construída pela prefeitura de Mogi das Cruzes, não foi pelo governo do estado e nem pelo governo federal. Assim como fez na sequência o prefeito Valdemar, quando rompeu a Serra do Mar, naquele momento fazendo obras até em municípios vizinhos, e deu de presente, em 1982, a Mogi Bertioga para todos nós mogianos. Naquele tempo, uma cidade ainda pequena, em que todos se conheciam pelo nome e se encontravam na catedral nas missas de domingo. Hoje, uma cidade de 500 mil habitantes, que deixou de ser essa pequena cidade do interior, mas deixou em função do progresso realizado pelo prefeito Valdemar, que recebeu uma cidade que não tinha condições de pagar a folha de pagamento, muitas vezes suprida pelo Henrique Boresten, que está aqui, naquele empréstimo ao município, que depois era sem juros,
pago pelo prefeito Valdemar. Essa é a Mogi das Cruzes que nós amamos, essa é a mogianidade que nós tanto adoramos. Mas esse prefeito, que era tão empreendedor, tinha uma característica peculiar. Era um prefeito que nós todos devemos estudar e nos inspirar, porque era um homem de palavra. E aonde no vulgo senso comum, André, aonde a palavra não tinha curva, aonde ninguém questionava um acordo feito com o seu Valdemar Costa Filho, porque ele tinha a palavra como ponto de honra. E além de ser um prefeito desbravador, era um prefeito amigo. E gostava daquilo que é intrínseco em quem está na vida pública. Ele gostava de gente. E quando era amigo para valer. E não media esforços para socorrer qualquer amigo no momento de dificuldade. E eu passei, boy, um momento interessante com seu pai. Quando eu assumi aqui o cargo de vereador em 1996, fui lá num dos primeiros despachos com o seu Valdemar, e eu já o conhecia, e eu sempre relatava para ele que eu queria ser prefeito de Mogi. Aí eu ia despachar com ele às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, a Mariúcia agendava lá, junto com o Tadeu, para que eu despachasse. Terminava o meu assunto, Gondim, ele virava para mim e falava, fica aí, vamos atender o pessoal que está esperando. Eu falei, não, mas seu Valdemar, eu preciso ir embora. Ué, você não quer ser prefeito? Fica aí, vai aprendendo. E a Mariúcia é testemunha disso, o Tadeu, que não foram 1, nem 2, nem os 3 dias, que eu praticamente passei o dia no gabinete do seu Valdemar e almoçando com ele. Uma comida absolutamente trivial, pouco preparado pela Madalena, naquilo que era cozinha misturado com garagem da Prefeitura Municipal. A simplicidade era a marca do seu Valdemar. E um dia eu chego para o prefeito e digo, seu Valdemar, hoje aqui eu vim pedir um favor para o senhor. Ele falou, o que você quer hoje? Eu falei, hoje eu não quero obra, não quero nada. Mas eu contei para o seu Valdemar que o meu avô, Joel Barbieri, contador do Henrique Boresten durante muitos anos, tinha acabado de sair de uma cirurgia. E eu falei para o seu Valdemar, o meu avô tem tanta adoração pelo senhor, ele tem o senhor como como diz o Valdemar, uma pessoa do outro planeta. O senhor não pode, um dia, tirar um tempinho aí para visitar o meu avô na casa dele? Meu avô vai ficar extasiado. Ele falou, e ele está onde agora? Ele está em casa, acabou de ser operado. E nós podemos ir lá agora? Eu falei, mas só vai demorar agora, eu nem avisei ninguém lá, não sei nem como é que está. Não, vamos agora. Saímos, Olavo, entramos num Fusca dele, na garagem, ele dirigindo, parênteses, nunca passei tanto medo na vida, com ele engatando, arranhando, indo e voltando, e chegamos na casa do meu avô. Quando eu cheguei lá, minha avó quase teve um treco, né? Porque não esperava que o prefeito Valdemar. Então esse era o nosso prefeito, que ao mesmo tempo rompia a Serra do Mar, mas tinha a capacidade de cuidar das pessoas e fazer visita para um amigo no momento de dificuldade. E é sim uma inspiração para todos nós. E eu quero aqui, André, confessar que durante o tempo que tive a oportunidade de estar na Prefeitura de Mogi das Cruzes, não foram nenhuma, nem duas, nem três, mas muitas vezes, que os problemas que caíam na minha mesa, eu imaginava, como é que o Valdemar resolveria esse pepino? Porque era sempre uma solução criativa. O jeito dele era sempre o jeito que acarinhava o problema, e mesmo quem saía com um não, saía gostando do que tinha ouvido. Esse era o nosso prefeito Valdemar, que todos nós devemos nos inspirar. E eu tenho, boy, absoluta convicção que aonde seu pai estiver, e eu acredito nisso, eu acredito que quem não está aqui está conosco de alguma forma, ele tem muito orgulho de você, boy. Muito orgulho. Porque todas as características que o seu pai tinha de palavra, de carisma, você herdou ipsis literis. E hoje, junto com o Márcio Alvino, podendo compartilhar em Brasília esse universo do Valdemar Costa Neto, não há quem em Brasília não repita exatamente as mesmas palavras
que os mogianos se referiam ao Valdemar Costa Filho. Em Brasília, se o Valdemar falou, esquece, está resolvido, porque ele tem palavra. As adversidades da vida fazem parte da vida de todos nós. Muitas vezes nós enfrentamos os obstáculos silenciosamente, as pessoas não conhecem. E muitas vezes, em função da nossa vida, elas são expostas ao conhecimento público. E hoje, eu quero aqui terminar as minhas palavras num elo entre essas duas histórias políticas que construíram Mogi das Cruzes, o Valdemar Costa Filho e o Valdemar Costa Neto. Por quê? Absolutamente tudo que eu tive a oportunidade de realizar enquanto prefeito de Mogi das Cruzes não seria possível se o Valdemar não estivesse em Brasília me auxiliando, me ajudando e me orientando. Foi assim, Valdemar. Estamos na prefeitura e fizemos o córrego dos Canudos em Brás Cubas. Uma área, Damásio, que você conhece tão bem, que servia de esgoto a céu aberto, barro e uma favela. Junto com o Valdemar, nós conquistamos os recursos e lá fizemos uma obra que hoje orgulha a nossa cidade. Foi assim quando fizemos juntos, Valdemar, o único em Jundiapeba. Foi o primeiro 3 milhões de reais que ele me ligou de Brasília dizendo que tinha conquistado. Cláudio, eu fiquei em êxtase. Fizemos uma clínica em Jundiapeba. Foi assim com tantas UPAs, com tantas creches e com tantas obras. Por isso, que quando eu sonhei junto com o Valdemar construir um hospital tão aguardado no distrito de Brás Cubas, e aquele terreno não era nosso, vereadores, e quem conquistou aquele terreno para nós foi o Valdemar Costa Neto, e é por isso que o hospital está lá construído. O mínimo que eu poderia fazer, assim como fiz com a avenida aqui no Mogilar da MRV, foi, com a aprovação unânime desta Casa de Leis, denominar o nosso Hospital Municipal de Brás Cubas com o nome de Prefeito Valdemar Costa Filho. E é assim, conhecendo a nossa história, que nós vamos entender um pouco do que somos hoje e vamos poder projetar um mínimo do que nós faremos amanhã. Eu tenho muito orgulho de dizer que me inspirei muitas vezes no seu Valdemar Costa Filho. E para ir embora, no último dia de gestão dele, na prefeitura de Mogi das Cruzes, ao lado do Tadeu e da Mariúcia, eu fui lá me despedir do seu Valdemar. E na parede do gabinete dele, tinha um quadro, né, que ele colocava ali para que todos pudessem observar. E eu falei, seu Valdemar, dá esse quadro para mim. Ele falou, não, como que eu vou dar o quadro para você? Eu vou levar para o escritório. Aí o que ele mandou fazer, boy? Ele mandou fazer uma réplica. Um quadro igualzinho, lembra disso, Tadeu? Um quadro igualzinho. Para o segredo do fracasso é querer contentar a todos. E ele fez um quadro igualzinho, me chamou lá na prefeitura à tarde. Está aqui seu quadro. Você queria um? Fiz um igual para você. Aí eu falei, seu Valdemar, se eu levar esse aqui embora, e o senhor ficar com esse aí que está na parede, todo mundo vai saber que o meu é cópia. Agora, se o senhor me der o que está na parede e ficar com a cópia, ninguém vai saber que o senhor está com a cópia. Lembra disso, Tadeu? Ele foi na parede, tirou o quadro, ao meu amigo e vereador Marco Bertaioli, tenho guardado até hoje, e colocou a cópia na parede. Nem o boy sabia que ele está com a cópia em casa, porque o original está comigo. Valdemar, tenho muito orgulho de ser seu amigo. Obrigado, sempre, pela amizade, pelo carinho, pela lealdade. E nós vamos fazer muita coisa juntos. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Convido para fazer uso da palavra o senador da República, senador Marcos Pontes. Olha, um prazer enorme estar aqui hoje e compartilhar esses momentos muito felizes. Eu me sinto honrado, embora eu não tenha conhecido pessoalmente o prefeito Valdemar Costa Filho,
mas com as histórias e com tudo isso que eu ouvi hoje também do nosso deputado, e com as pessoas todas aqui, eu sinto como se fizesse parte dessa história. Isso é importante, fazer parte. Gostaria de, então, começar agradecendo. Agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade, agradecer a presença de todos, agradecer ao meu amigo Valdemar, né, o boy. E eu tenho a honra de poder falar isso agora. A gente tem trabalhado junto por pautas importantíssimas para o nosso país. E estar com vocês aqui hoje, embora eu seja nascido em Bauru, de certa forma eu me sinto aqui, né, membro dessa cidade, né, parte dessa cidade. E é muito bom isso aí. Eu cumprimento em nome do Valdemar a todas as autoridades já nominadas aqui, os nossos deputados federais, estaduais, os nossos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, a todos aqueles que estão aqui para homenagear essa pessoa que hoje completaria 100 anos, mas eu tenho certeza que está aqui junto com a gente, né, observando, sorrindo e participando disso no coração de cada um de nós. Isso é importante demais. 100 anos de história, uma jornada longa, né? A gente fica pensando o que a gente constrói ao longo do caminho, o que a gente vai deixando ao longo do caminho, as sementes que nós plantamos, as pessoas que nós conhecemos, as jornadas que se cruzam, as coisas que nós imaginamos que iam funcionar, funcionaram, outras que não funcionaram, mas que de alguma forma influenciaram naquilo que a gente carrega conosco. E a gente carrega alguma bagagem com isso, uma bagagem de memórias, uma bagagem de experiências, uma bagagem de coisas que a gente viveu, de sonhos que a gente ainda tem aqui dentro, que a gente vai distribuindo ao longo do caminho, e as coisas que nós colecionamos materialmente, que a gente transporta de um lugar para outro ao longo dessa jornada, a gente recebe em algum lugar, deixa em outros. E eu vejo aqui o relato de tanta gente que de certa forma foi tocada ao longo da história do nosso prefeito Valdemar, 4 vezes prefeito. Não é fácil, mas é muito importante, porque a gente vê quanta gente que de certa forma foi tocada, quanta gente que foi ajudada por isso. Eu acho que isso é um dos nossos objetivos ao longo dessa jornada, não só do nosso conhecimento, mas também de quantas pessoas a gente pode ajudar, quantas pessoas a gente pode influenciar positivamente, né, ao longo dessa jornada. Certamente tem dias fáceis, tem dias difíceis. Tem momentos fáceis, momentos difíceis. Eu lembro do meu tempo de piloto, do 3º, do 10º grupo de aviação, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né, a meteorologia lá é uma meteorologia bastante difícil, muda de uma hora para outra. E muitas vezes de madrugada a gente ficava lá de sobreaviso, de anti-G, macacão, dormindo de anti-G, perto do capacete. E quando tocava o alarme pelo CONDABRA, né, o Comando de Defesa Aérea, a gente tinha que correr para os aviões e decolar, sem saber exatamente para onde ir, né, e só depois da decolagem que você recebia, né, as orientações e daquela missão específica para interceptação de algum avião, ou coisas do tipo. Eu lembro que tinha vezes que você decolava, quando você chegava assim, saía de dentro do esquadrão, olhava para fora, aquele tempo ruim, fechado, chuva, falava, pô, eu vou decolar assim? Eu vou cumprir a missão, eu vou decolar. Né? A gente tem que cumprir a nossa missão, aquela missão que a gente se coloca para cumprir. Aí você entra no avião, dá partida, quase que você não consegue enxergar a pista naquela situação, decolam 4 aviões, e você vai seguindo ali, vendo a luz do líder, né, aqui do lado, pertinho, para não se perder, porque longe a gente não tem chance, você tem que voar perto, voar com aqueles que você acredita, e parece que é infindável aquela situação ruim, né, tempestade, gelo, raio, né, tudo de direito ali, e parece que é infindável, mas é importante lembrar que se você mantiver a proa, mantiver a atitude, né, mantiver próximo daqueles que você sabe que vão te ajudar nos momentos mais difíceis, vai chegar um certo momento em que, de repente, você vê aquele tapete, aquelas nuvens ruins ficam todas para trás, e de repente você está em cima de um tapete branco, assim, de nuvens, com o sol nascendo lá, é uma visão maravilhosa.
E é mais ou menos isso que eu vejo hoje, né? Nos dias que nós vivemos hoje, que nós precisamos passar por essa turbulência toda, mas a gente vai chegar lá. Eu fico imaginando o que o seu Valdemar não faria nesse momento, né? E eu ouvi aqui, né, certos relatos de que ele teria essa solução. Eu tenho certeza que o nosso Valdemar aqui agora, né, também compartilha isso, liderando, né, um grupo muito grande de políticos que defendem o nosso Brasil justamente com esse objetivo. Um dia a gente vai passar dessa situação e nós vamos recuperar o nosso país, pode ter certeza disso. E olha, ao longo da vida, você vai aprendendo muitas coisas. E uma coisa que eu aprendi lá no espaço, olhando para a Terra, quanto pequenininho que nós somos, mas o quanto que é importante esse legado que hoje nós estamos falando aqui. O legado das pessoas. As pessoas são a parte mais importante da nossa vida. São aquelas pessoas da nossa família, os nossos filhos, a Catarina está ali, né? A nossa esposa, a Dana, está ali, né? Os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente vai conhecendo aos poucos e vai percebendo o quanto que elas são importantes para nos ajudar nessa jornada, ou aquelas que simplesmente aparecem, te dão um empurrão e vão embora, ou mesmo aquelas que querem segurar o seu caminho, mas no final estão fazendo um favor, porque você está ficando mais forte para conseguir vencer e chegar mais à frente. Mas o mais importante de tudo isso é lembrar que as pessoas são a parte mais importante da nossa vida. E a gente repara que durante essa cerimônia aqui hoje, muito bonita, nós tivemos histórias de pessoas, né? Foi o nosso vereador que teve, né, a sua vida ajudada para estar aqui, pelo Valdemar. Foi o nosso deputado, né, que ganhava brinquedos, né, estava lá junto. O nosso deputado que ganhou um quadro de verdade também. Mas, de certa forma, foram aquelas pessoas que foram inspiradas, né, pelo seu Valdemar. Eu acho que todo mundo aqui está aqui por essa mesma razão. E, de certa forma, hoje, né, participando dessa cerimônia, eu também me sinto inspirado, né, pelo prefeito Valdemar, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui melhor, aprendendo mais. E quando a gente chega lá no final da nossa jornada, depois de tantos caminhos, tantas coisas que a gente faz, tantas sementes que a gente planta, tantas pessoas que a gente encontra, quando a gente chega lá no final da nossa jornada, a gente olha para trás, e eu tenho certeza que o que mais vale, e um dia todos nós vamos saber como é que é isso, a gente vai chegar a olhar para trás, eu tenho certeza que o que a gente vai lembrar realmente é dessas pessoas, é do orgulho que a gente sente de ter fazido parte ali um momentinho da vida de cada um. Eu tenho certeza que ele está com muito orgulho hoje, dentro do coração de cada um. Obrigado. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o filho mais velho do homenageado, o nosso sempre deputado federal, de 91 a 2013, mas sempre deputado federal, o Valdemar Costa Neto. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui na casa que meu pai construiu. Meu pai fez o prédio da Câmara, o prédio da Prefeitura aqui do lado, que é um grande prédio, fez o prédio da Junta de Conciliação e Julgamento, fez essas avenidas. Meu pai trabalhou demais. O Bertaioli falou muito bem, o Caio, falaram muitas das coisas que eu ia falar. Então eu quero fazer aqui um cumprimento especial para as autoridades e para os meus amigos que estão aqui. Cumprimentar o Marcos Fulan, presidente da Câmara Municipal, cumprimentar o prefeito Caio Cunha, cumprimentar o André do Prado, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um orgulho para nós. Um orgulho para nós. Cumprimentar o Marcos Pontes e agradecer a presença dele aqui, que o Marcos é um camarada especial. Vocês, se tiverem uma oportunidade de estar com ele um dia, vale a pena, porque ele tem história que não acaba mais. Só de ter ido para o espaço é o máximo.
Cumprimentar o Bertaioli, nosso deputado federal de Mogi, que está indo muito bem em Brasília, nasceu para aquilo, vai se dar bem e tem tido um grande desempenho em Brasília. E quero agradecer tuas palavras também, Marcos, você falou muito bem. Cumprimentar o Márcio Alvino, que é nosso companheiro. Se eu falar companheiro perto do Bolsonaro, eu apanho. Não pode falar companheiro. Meu amigo de muitos anos, me ajudou, ele e o André lá em Guararema, num momento difícil que eu atravessei. Eu só me elegi naquela época, viu, Luciano? Só me elegi naquela época porque os meus amigos me deram mais voto do que eu tive na outra eleição. Porque senão não me elegeria. Porque aqui em Mogi, que é minha terra, eu caí de 50 mil para 9 mil. Mas eu tive meus amigos para me sustentar. Foram eles que aguentaram firme a parada lá. Quero cumprimentar meu amigo Marcos Damasio, nosso deputado, meu companheiro, não posso falar companheiro, esqueço. Meu amigo, que divide o escritório comigo, usa o meu escritório, ele não gasta a verba da Assembleia aqui com o escritório. Cumprimentar o Jamil Alage, que está aqui, fiquei feliz de vê-lo. Cumprimentar o doutor Gondim, que está aqui também, nosso ex-deputado. Cumprimentar o Melquiades, fazer um cumprimento especial para o Melquiades, que foi vice-prefeito do meu pai, ajudou muito meu pai. E fazer um cumprimento especial para o Nobolo, que o Nobolo, viu, Sidney? É o máximo. O Nobolo não tem igual, é querido demais. Obrigado, Nobolo. Obrigado, Nobolo. Cumprimentar, fazer um cumprimento especial para o Henrique Boristen, e depois eu vou falar uma história rápida sua. Cumprimentar o Luiz Carlos Jorge da UMEC, que está aqui presente, da Universidade de Mogi. Cumprimentar o doutor Laírton, ex-prefeito de Betioca. Cadê o Laírton? Está aqui o Laírton. Obrigado pela presença, Laírton. Cumprimentar o Olavo Ribeiro, obrigado pela presença, Olavo. Miguel Najib, adorei ver você, Miguel. Fazia tempo que eu não te vi, adoro o Miguel Najib. O Oswaldo Nagal, que é afilhado do meu pai. Meu pai era padrinho do Oswaldo. Obrigado pela presença. Cumprimentar os vereadores Francimário Farofa, Clodoaldo Moraes, Mauro do Salão, o Vitor Emori, Fernanda Moreno, Juliano Botelho, Carlos Lucareschi, Edinho do Salão, Edson Santos, Eduardo Ota, Gustavo Siqueira, Marcelo Braz, Malu Fernandes, policial Maurinho. É policial mesmo, Maurinho? Ah, o Maurino. Tá aí, desculpa. O Bigêmeos e o pastor Oswaldo. Quero dizer para vocês, o Cid Jardim, o Cid está aqui, não? O Cid Jardim, pelo menos, passou aqui. O Cid Jardim, e quero fazer um cumprimento especial para o deputado Castelo Branco, que está aqui presente também. Obrigado pela presença, deputado. E cumprimentar o Gabriel Albanês. Levanta, Gabriel, que fez uma exposição para mim hoje. Obrigado, viu, Gabriel? Cumprimentar o Luiz Teixeira. Luiz, fiquei feliz em te ver que você está bem. Quero fazer esses cumprimentos todos aí e dizer que eu vou falar. Eu queria mais falar de vocês, porque o Abel Larini, que está aqui presente, tem tantos amigos aqui. A Ivete, obrigado, Ivete. E tenho tantos amigos que se eu começar a falar não paro mais. Quero dizer para vocês que já falaram uma parte da história da vida do meu pai. Quero cumprimentar o doutor Múcio também, seccional de Mogi das Cruzes. Cadê o doutor Múcio? Está aqui. Obrigado pela presença. E dizer que quando meu pai... Nós tínhamos um prefeito em Mogi, o Henrique lembra bem disso, o Vidan, que era um prefeito, era o melhor prefeito que já tinha estado na prefeitura de Mogi. E meu pai tinha muito prestígio porque ele trabalhava na mineração, era chefe do pessoal da mineração geral do Brasil, que a Mogi das Cruzes vivia em função da mineração geral do Brasil. Era uma indústria que era um colosso naquele tempo. E meu pai foi lá,
sempre se deu, teve boa relação com todo mundo, chegou a gerente de pessoal, trabalhou 20 anos lá, e foi muito ajudado pela família Jafé. Nós não podemos nos esquecer disso nunca, eles ajudaram muito meu pai. Depois meu pai fez uma empresa de caminhões que transportava para mineração, eles ajudaram muito meu pai. E meu pai sempre foi muito agradecido. E aí passou o tempo, o meu pai saiu, tinha uma empresa, mas não nasceu para negócio. Meu pai detestava as coisas boas. É interessante isso, meu pai tinha vergonha de ter as coisas. Meu pai era um camarada tão diferente para mim quanto é o Bolsonaro, que eu falo que é de outro mundo. Meu pai era um camarada que... Eu tinha um sítio, que eu trabalhei lá uns 6 anos, trabalhava que nem um condenado lá. Tinha uma plantação de fruta que ele fez, que dinheiro eu não ganhava, só trocava dinheiro. E aí, fiquei um tempo trabalhando lá, 6 anos. Eu já estava conformado que eu não ia dar nada na vida. E eu não gostava de estudar. Me formei graças à minha mãe, que não está aqui presente hoje, porque não está andando mais, não está coordenando mais também, está com 98 anos, mas me conhece, mas ela não tinha condições de estar aqui. E minha irmã está lá em casa com ela. E aí, nós tivemos uma série de passagens da vida do meu pai, que meu pai mostrava que era um camarada diferente. Você percebia que ele não gostava de ter as coisas, ele que administrava os negócios, o sócio dele era o Mário Cilento, que meu pai fazia o que queria, sem problema nenhum, nunca teve problema nenhum. Mas aí o Vidan cismou de pôr meu pai de candidato a prefeito de Mogi. E ele foi em 59, meu pai foi o 3º colocado, aquilo foi uma bomba para nós. Aí eu tinha 10 anos de idade, eu não queria nem na escola mais, porque a molecada mexia comigo, natural. E aí, meu pai depois falou, não me meto mais em política, não quero saber disso. Daí ele cismou de sair de vice-prefeito na outra eleição, fez mais votos que o prefeito que você votava, era desvinculado o voto, e foi embora. Aí foi candidato a prefeito de Mogi, ganhou uma eleição disputadíssima, e aí conseguiu um mérito, elegeu o Sebastião Cascardo, que era o nosso promotor, um homem querido, mas ele era querido. E elegeu o Sebastião Cascardo, um homem honesto, decente. E aí elegeu o Cascardo, e depois na outra eleição, um fato relevante, eles inventaram, tinham 2 partidos, Arena e PMDB. Nós éramos Arena. Você podia lançar 3 candidatos por partido. E o que valia era a soma dos 3. Por exemplo, um camarada no PMDB fez 10 mil, o outro 5 mil, e o outro 5 mil também. 20 mil votos. O camarada da Arena fazia 18 mil votos, e o outro 500 votos, deu menos voto, quem se elegeu é o do PMDB. E aí, para minha surpresa, meu pai... Aí eu vi os candidatos que iam sair pelo PMDB, e meu pai resolveu sair sozinho. Mas o senhor vai sair sozinho? Vou sair sozinho. Eu vou dar um coro nos 3. E deu um coro nos 3. Foi aí, começou um desentendimento do meu pai, com o Rubens Magalhães, que era afilhado do meu pai, e foi candidato e perdeu a eleição. E o Rubens Magalhães, um dia vai no Diário de Mogi, e fala que meu pai, ele tomou uns goles a mais, e falou que meu pai tinha sucesso porque ele tinha roubado os turcos da mineração. Os turcos, eles eram libaneses, ajudaram muito meu pai. E meu pai, quando viu aquilo, pois, naquele tempo era diferente, e meu pai não podia alguém falar isso dele, que ele não tinha conversa, não deixava barato, não tinha conversa. Aí, ele pegou o jornal no dia seguinte, o Diário de Mogi, a página inteira, escreveu: você é um bêbado. Ele era um advogado de sucesso em Mogi, o Rubens Magalhães. Você é um bêbado. E contou a vida dele, a vida do meu pai, e falou: por um camarada como você tira o nome, fiquei feliz de você estar aí. Para um camarada como você, eu só tenho uma resposta: uma bala no meio da boca. Me diz o local e a hora que eu quero dar um tiro na sua boca. Bom, aí veio a Globo para cá no dia seguinte, todas as televisões aqui no dia seguinte, entrevistando gente na rua.
Eu falei, pai, o senhor é louco, pai, como é que o senhor vai fazer isso? Ele vai falar, vai me dar um tiro lá na igreja, lá na Praça da Matriz. Vai estar a cidade toda lá, você não vai conseguir pegá-lo. Ele me conhece, ele é meu afilhado de casamento, e ele me conhece, ele não vai falar isso. Eu falei, mas como não vai falar? Ele sabe que eu dou um tiro nele no dia seguinte. A hora que eu encontrá-lo, eu mato ele. Aí chegou a Globo, foi entrevistar o Rubens Magalhães. Rubens Magalhães, o que o senhor acha? O senhor vai topar o duelo? Virou o duelo. O senhor vai topar o duelo? O Rubens, isso, essa ditadura militar que está aí. Não, nós estamos perguntando se o senhor vai topar o duelo. Não, são esses militares que estão governando o país. E não respondia. E teve que se afinar. E isso acabou com a carreira dele. Acabou com a vida dele. Como advogado. Um dia eu chego de Brasília, depois de 10, 15 anos. O Rubens estava numa situação difícil, mas eu não sabia. Eu chego de Brasília. Meu pai falou, você vai passar aqui? Eu falei, não vou não, te encontro em casa. Ele falou, não, passa aqui na prefeitura, quero que você veja uma coisa. Aí cheguei lá, isso depois de uns 15 anos. Eu chego lá, está o Rubens Magalhães na sala do meu pai. Eu falo, oi Rubens. Ele falou, o Rubens vai ser meu secretário do trabalho. Meu pai tinha um coração, viu, Gabriel? Era uma coisa. E o Rubens foi secretário dele e ajudou muito meu pai também. E tem outras histórias. As histórias da prefeitura tem milhares. Não quero segurar vocês a vida toda aqui, mas quando ele foi ser secretário em São Paulo, eu tinha comprado uma fazenda em Manaus e levei meu pai para conhecer a fazenda. Mas foi a pior bobagem que eu fiz na minha vida. Porque ele gostou de ir lá e não queria mais sair de lá e só inventava moda todo dia. Aí, eu comprei uma fazenda para fazer um projeto que tinha no governo chamado Projeto Porobor, que era projeto de borracha. Você plantava os pés de borracha. Bom, vamos lá. Aí, ele não queria mais sair de Manaus. Aí, ele sai, o Maluf se elege prefeito de São Paulo, falou, Valdemar, eu queria que você fosse meu secretário. Eu queria que você fosse meu secretário do abastecimento por causa da merenda escolar, que é um roubo danado em São Paulo. Meu pai achou até estranho o Maluf falar daquele jeito, mas meu pai falou, mas eu não quero, doutor Paulo, eu não quero ser secretário em São Paulo. Depois eu vou contar a história quando eu vou chegar do Maluf, porque eu gosto do Maluf, mas meu pai achou estranho. Ele falou, Valdemar, vem trabalhar comigo, que eu te dou. Você tem autonomia para fazer o que você quiser na secretaria. Viu, Rafael? Aí ele pegou e não aceitou. Quem gostava muito do meu pai era o Roberto Campos, que era deputado federal, e ele gostava de mim, porque eu era líder do PL, do Partido Liberal na época, e o Partido Liberal era desse tamanho. E ele era um liberal. Então ele fazia almoço na casa dele para 2, 3 pessoas por Delfim, só gente importante, e me convidava, eu ficava todo honrado. E meu pai mandava os relatórios para ele, porque ele tinha um primo em Mogi chamado Márcio Campos, que ajudou muito meu pai nas primeiras eleições. Pegou o Márcio Campos, eu cheguei, Márcio, eu falei com o ministro, falei, doutor Roberto Campos, doutor Roberto, só o senhor pode resolver isso para mim. Meu pai não quer ir aceitar a secretaria em São Paulo de jeito nenhum, já começou o governo do Maluf, ele já pôs outra pessoa no lugar, e ele não quer vir para cá. Eu falei, eu quero que o senhor insista com ele, porque ele ouve muito o senhor, porque ele ficou tendo muito contato com o Roberto Campos também. Aí o Roberto Campos convenceu meu pai aceitou a secretaria e foi ser secretário. E deu um show em São Paulo. Era restaurante fechado, fazia um estrago em São Paulo. E começou a se promover. E aí, um dia, o Maluf pedia para o meu pai, Valdemar, tem um Café Fotô, preciso fechar o Café Fotô, que era uma boate em São Paulo famosa. E o bairro é um bairro nobre, que o Café Fotô desvalorizou tudo. Por quê? Porque o Café Fotô lota, então tem mulheres que ficam na rua, porque o camarada chega lá, está lotado, não entra, e às vezes saia com alguma mulher que estivesse na rua. Acabou com o bairro. Mas, doutor Paulo, que eu posso fechar, vou lá no Café Fotô se a cozinha estiver mal. Se a cozinha estiver mal, eu vou fechar por 3 dias.
Ele não vê, Valdemar, estuda isso. Aí meu pai pegou, foi para lá, levou um fiscal, levou um engenheiro de obras e foi com o pessoal da cozinha. Entraram na cozinha do Café Fotô e estava tudo perfeito. Aí o dono do Café Fotô, o senhor gostou? Gostei. Faz um favor para mim, traz a planta do prédio, porque ele nunca imaginou que o camarada do abastecimento fosse pedir para ele. Ele trouxe a planta do prédio, viu, astronauta? Tinham 3 andares a mais. Meu pai vai no microfone e avisa que está fechada a boate. Fechou por causa da vida. Fechou. Aí ele teve uma reunião com meu pai e com o secretário, mas o senhor não viu nada. O senhor viu 3 andares a mais, esquece. Fechou por resto da vida e aquele bairro inteiro ficou devendo muito para o Maluf. Mas você vê a perspicácia dele de levar o fiscal, eu não me passaria isso pela cabeça. E aí ele foi nesse tempo todo e foi se promovendo muito lá em São Paulo. O Maluf um dia chegou, Valdemar, quando você for fechar um restaurante eu quero ir junto. Porque a fiscalização ia antes e avisava o que tinha de errado. Aí o Maluf foi com meu pai. Quando o Maluf está chegando com meu pai, ele falou, não, Valdemar, aí não, esse camarada é amigo meu, estudou comigo. Meu pai, doutor Paulo, não tem jeito, o pessoal já está lá dentro. Fechou o restaurante. O Maluf ficou dentro do carro, o cara queria matar o Maluf. Aí o Maluf chega para o meu pai, é impressionante isso aí. Chega para o meu pai, e meu pai se promovendo muito em São Paulo. Um dia teve um artigo no Estadão, metade de página. O dono do Maxud estava descendo a madeira no meu pai, porque ele estava acabando com os turistas em São Paulo de gastronomia. E aí meu pai, e deram outra metade para o meu pai escrever. Então o Maxud já tinha um título lá, atacando o meu pai. O título da matéria do meu pai era Barata 5 estrelas. Porque meu pai fechou o restaurante dele, ele ficou louco. Então, com tudo isso, ele foi se promovendo muito. Aí o Maluf chega para o meu pai, essa história é a melhor de todas. Ele falou, Valdemar, transfere teu título para São Paulo, que eu vou, viu lá, vô, que eu vou te eleger prefeito. Eu vou te eleger prefeito. Meu pai falou, não, mas eu não quero. Se eu for candidato, eu vou ser candidato lá em Mogi, eu não quero. Meu pai, não, mas eu quero te dizer uma coisa, Valdemar, eu elejo um poste. E elegeu o Pita. E é verdade, elegeu o Pita. Meu pai falou para ele, eu sei que o senhor elege, mas eu não posso, doutor Paulo. Mas por que, Valdemar? Porque eu nunca vi um pessoal para roubar que nem esse pessoal do senhor. Aí ele virou, não, Valdemar, são esses vereadores que indicam essa gente. São os vereadores. Não, o pessoal que eu estou falando é do senhor mesmo. E eu, se for prefeito de São Paulo, a primeira pessoa que eu vou ter que brigar é o senhor, eu gosto do senhor. Porque a gente tem uma tendência de gostar sempre da pessoa que é o inverso da gente. Aí meu pai não era ligado em nada, na política não era ligado. Eu cheguei numa conclusão, meu pai não era ligado em nada de política. Meu pai foi eleito pelo PDT do Olavo Câmara, e aí eu fui eleito líder lá em Brasília, no meu segundo. O PL tinha 16 deputados. Eu fui eleito líder do PL, cheguei para meu pai e falei, pai, fui eleito líder do PL. Não queria dizer nada na vida dele, nada. Ele falou assim, e daí? E daí, pai, que eu queria que o senhor saísse do PDT. Ele, por quê? Por quê? Porque eu sou líder do partido, e meu pai está no outro partido. Mas vai ficar ruim para mim com o Olavo? Não, explica para o Olavo o que ele entende. E depois ele veio sem gostar e veio para o partido. Nunca foi ligado, ele nunca teve ambição. A única ambição que o meu pai tinha era ser prefeito de Mogi. Meu pai gostava de Mogi. E aqui eu vou falar do Henrique agora. Um camarada que podia estar morando na Suíça hoje. O Henrique gosta de Mogi. Você vai conversar com o Henrique? Não dá um tostão para a campanha nossa, mas ele gosta de Mogi. Agora, você chega, vai conversar com o Henrique, é só assunto da Câmara Municipal, é só isso. Ele sabe tudo, porque ele gosta da cidade, gosta muito da cidade. Pena só que ele não ajuda na campanha, mas a gente gosta muito dele.
É muito querido o Henrique. Muito querido. E aí, essas coisas todas aí que nós passamos na vida aí, e que meu pai era exemplo em tudo isso. Meu pai não gostava. Meu pai gostava era de Mogi. E ele não tinha ambição. Imagina um camarada falasse para mim, você vai ser meu candidato a prefeito, eu vendo que tem chance de ser prefeito de São Paulo. Você podia realizar um mundo de coisas. Não tinha ambição. E aí meu pai foi deixando essa lição para mim, eu fui vendo com o tempo, eu não estou aqui para falar de mim hoje, porque eu sempre brinco que eu não puxei meu pai em nada, porque é verdade em nada, é impressionante, impressionante. E só nisso, só palavra e honestidade, porque nada, nos gostos, em nada, não puxei meu pai. E eu queria dizer para vocês, obrigado, e eu queria dizer para vocês que eu sempre tive orgulho, e eu tive um grande aborrecimento no último mandato do meu pai, que meu pai nunca pôde se reeleger, porque a lei não permitia. Quando nós aprovamos, não, que eu votei contra. Quando aprovaram a lei da reeleição, o meu pai, naquele ano de 2000, podia se reeleger. E ele já não estava bem, né, meu querido? Meu pai saiu da prefeitura, morreu em 90 dias. Perdeu vontade de viver. Agora, meu pai deve ter sido um camarada feliz, porque do jeito que ele gostava da cidade, ser prefeito 4 vezes, sem reeleição, quer dizer, é uma afirmação que o camarada, quer dizer, deve ter sido feliz. E eu fico aqui pensando se eu vou contar mais história para vocês, não adianta. Por quê? Porque meu pai tinha essa característica, e era um homem bom, valente até demais, até perturbava a gente com isso. Quando eu era menino, a gente ia para São Paulo, não tinha um dia que ele não saía do carro para brigar com alguém. Porque ele ia dirigindo, e a gente ia às 3 atrás, eu e minhas 2 irmãs. Era difícil a gente não ir, porque ele não tivesse uma encrenca. E ele gostava de encrenca. E aí construiu tudo aqui em Mogi. Mogi não tinha água quando ele entrou, não tinha esgoto. Deixou a cidade com 95% de esgoto. Pôs 98% de água em Mogi. A coisa mais importante que meu pai fez, dar aumento para os professores diferenciado dos outros funcionários. Então hoje o prefeito vai dar um aumento de 10%, os professores estão sempre acima, porque acompanha. Coisa mais importante que meu pai fez, meu pai dava um salário para cada funcionário do SUS, para eles dobrarem a produção deles. Um salário para cada um. Chegou o prefeito que entrou depois dele e acabou com isso. Dava um salário para cada policial militar, que isso era um problema na polícia militar, porque todo mundo queria vir para Mogi. Dava um salário para cada um. E com tudo isso, pagava bem o funcionário público, mas tinha pouco funcionário, só tinha o necessário. E o mais importante, tratava os vereadores como ninguém. Vocês viram os vereadores, todos foram vereadores aqui com meu pai, era a Câmara toda. Luiz Teixeira sabe disso, Cetiro Nami sabe disso, tratava os vereadores com respeito, que eu nunca vi um prefeito tratar. Nunca vi. Eu vejo nas cidades, em todo lugar, problema que a gente tem com a Câmara. Meu pai nunca teve problema com a Câmara. Nunca teve problema. Então são coisas que eram dele, que ninguém ensinou para ele. E eu quero dizer o seguinte para vocês, que eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial para o Zé Luiz, de ele ter feito essa homenagem para o meu pai, dizer para ele que eu estarei lá em Brasília, sempre pronto para ajudar Mogi. Estamos vendo agora se a gente arranca um dinheiro lá do Lula, lá está difícil. E o Lula está ajudando muito o Bolsonaro. Ele tem ajudado demais, o PT tem ajudado demais o Bolsonaro. Enfrentamos essa parada. Nós temos hoje aí um maior partido do Brasil. Isso tudo por causa do meu pai.
Porque eu não queria entrar na política e meu pai não queria que eu entrasse. E aí ele não queria que eu entrasse, não queria, não. Então você vai ser prefeito de Mogi. Eu falei, você é prefeito de Mogi, o primeiro cara que eu vou brigar é o senhor, pai. Ele falava pro Tadeu, vai pôr todos os amigos dele aqui na prefeitura, aquelas bobagens. Eu falei, não, esquece, pai. E quis ser candidato em 82, ele me convenceu a não sair. Quis ser candidato em 86, ele me convenceu a não sair. Aí eu fui candidato em 90 e foi ele que me elegeu, porque eu não tinha voto para me eleger. Quero agradecer a todos vocês a paciência de vocês terem vindo aqui acompanhar essa noite. Agradecer a todos. Estou vendo o Benê lá em cima, tanta gente conhecida aí, tanta gente amiga. Dizer para vocês que essa homenagem foi muito importante para a nossa cidade, que é um exemplo. Valorizar as pessoas que prestaram serviço para a cidade. Quero agradecer vocês, a paciência de vocês, agradecer, viu, Emerson, a presença de vocês, todos os meus amigos que vieram aqui, e dizer o seguinte, Nobolo, você é o máximo, você ficar aqui até essa hora, obrigado, viu, Sidney? Põe na conta. Um beijo para vocês, obrigado pela atenção, obrigado por tudo. Pelo ano de 1958, 59, eu trabalhava na Mineração Geral do Brasil, e eu tinha um amigo, o senador Frota Moreira, e a deputada Ivete Vargas, sobrinha do Getúlio Vargas. Eles foram na minha casa e me convidaram para ser candidato a prefeito em Mogi. 58, 59. Eu falei, eu nunca me meti em política na vida, eu não posso ser candidato, não sei, nem sei como fazer isso. Insistiram tanto que eu saí. Tive um amigo... Mas foram com eles o Márcio Neves Souza Campos, um sobrinho do senador Roberto Campos, e o Dedé, um amigo meu que já faleceu. Me convenceram a ser candidato a prefeito de Mogi, eu topei a parada. E disputei a eleição. Perdi por 200 e poucos votos, uma briga desgraçada, entendeu? E eu estava com a eleição ganha, tinha aquele tempo o Galo, fez 15 dias das eleições, fez um levantamento da cidade, ganharia as eleições. Mas teve, 3 dias antes das eleições, teve um comício de encerramento do partido da oposição, e eles falaram uma coisa do ex-prefeito Vidam Pérez, Henrique Pérez, e falando da vida dele, mas se referia, dando a entender que era comigo. Eu fiquei um pouco bravo, no dia seguinte fui... O Henrique Buristei está aí, fui numa loja deles, onde é o BCN hoje, e chamei todo mundo para a briga, compreendeu? Não? Perdi as eleições por 200 e poucos votos. A polícia começou aí. Perdi a eleição, tudo bem, fui trabalhar novamente, tudo bem. Depois saí da mineração, montamos uma firma com sócio aí. Aí já saí mais de raiva. Na época tinha 8 candidatos, eu ganhei dos 8, fiz a votação dos 8. Aí entrei na política. Comecei assim. O que dá voto para você? Água, saneamento básico. Água, esgoto, escola, asfalto e iluminação. O que tira voto de você? Você vai no teatro aí, faz contrata artista de São Paulo para mim fazer um negócio. Tira voto. Quem vai no teatro? Só os bacanas em Mogi. Tá entendendo ou não? Você precisa dar para a população esgoto em primeiro lugar, água, escola, primeiro e segundo grau. Asfalta a rua dele e põe luz, esgoto e água. Meu amigo, ele não te esquece mais não. Tá entendendo não? Quem fala que enterrar é ignorante, de pai e mãe. Porque se fala isso, que não dá voto, porque ele sempre morou numa rua asfaltada, com água, com luz, com esgoto, com tudo isso. Estou ensinando para os políticos, dá voto, água, esgoto, iluminação
guia, sarjeta e o asfalto. Iluminação, você está entendendo? Acabou. Simples, facílimo. Só que você se arrebenta todo. Não delegue poderes para ninguém. Você delegando poderes, você está desgraçado. Entende, não? O cara te vende. Hoje está bacana, teu amigo e tal, mas o negócio vai longe, ele te vende, no final te vende. Eu não delego poder para ninguém. Para ninguém. Na Prefeitura de São Paulo, eu estou me acabando na Prefeitura porque eu tirei a delegação de todo mundo. Na Prefeitura de Mogi, eu não delegava poder para ninguém. Você delegar poderes, como é que eu vou mandar? Você vai resolver o negócio e falar em meu nome? Não, não fala. Eu que falo. Compreendeu? Olha, você é prefeito, é presidente, as dificuldades é você estar dentro do avião e querer achar o aeroporto com neblina, sem aparelho, tá entendendo? Você está sempre dentro do avião, tá entendendo? O prefeito está num teco-teco, o presidente está no 747, mas a situação é a mesma. Não vê o campo ali embaixo. Você governa todo o tempo desse jeito. Essas obras que tem em Mogi, acho que nós fizemos nas 3 administrações, quase todas são nossas aí. Prefeitura, Trio de Guiar, Câmara Municipal, Mogi Dutra, Mogi Betioga, as escolas, os prédios grandes escolares foram todos feitos por nós em Mogi, todos eles. Olha, se você não tem alguma coisa, faz alguma coisa na tua vida por fora de trabalho, você não vai viver com a aposentadoria que a gente recebe. Compreendeu? Não vive. Tem que fazer alguma coisa, você tem que trabalhar e ter alguma coisa, ele não vai parar de trabalhar. Agora, eu estou com 72 anos e tem candidatos aí dizendo que eu estou muito velho, que estou gaga, você está compreendendo? Tanto que outro dia eu mandei um recado para ele aí, eu não vou dizer o recado que eu mandei, que fica chato para vocês aqui eu falar o que eu falei, compreendeu? Eu estou com 72 anos, entendeu? Estou muito bem de saúde, compreendeu não? E o recado que eu mandei para ele, eu não vou falar com vocês aqui. Depois, aí, quando eu terminar aqui, eu falo com vocês o recado que eu mandei. Camarada, falou uma opção de besteira aí. Eu falei aqui, eu vou te dar um tiro na boca. Compreendeu? Falei mesmo. Agora, para não ficar feio, você escolhe o local. Falei com ele, fui no escritório dele. Você escolhe o local. Para não aparecer os deixa disso, compreendeu? Nós vamos sozinho no local que você quiser. Ninguém pode saber disso. E leva a arma que você quiser que eu vou acabar com a tua vida. Falei isso na cara dele. Ele não apareceu até hoje. Mas não tenho raiva dele, não. Se ele aceitasse o duelo? Eu ia e atirava nele. Tá entendendo ou não? Ou você não acredita? Pode acreditar. Como presidente dessa casa, em nome de todos os vereadores aqui presentes, quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite memorável. Uma noite que reverenciamos a memória de um homem que transformou a nossa cidade. Deixou um imensurável legado de progresso, de desenvolvimento. Portanto, mais do que justo esta casa celebrar essa noite em sua memória. Em nome dos familiares, amigos e nosso saudoso Valdemar Costa Filho, obrigado a todos por prestigiarmos neste especial ato solene. Agradeço mais uma vez às autoridades, em nome aqui do seu Henrique Borstein,
as personalidades que compuseram a mesa dos trabalhos e demais convidados pela presença. Está encerrada essa sessão solene. Obrigado. Vão com Deus.